Você aí que está assistindo, está estudando para concurso, acabou sua reserva financeira, o que fazer? Não se desespere. E se você começasse a trabalhar de motorista de Uber para ter uma renda e continuar estudando até passar no concurso dos seus sonhos? É sobre essa história curiosa e muito bem sucedida que a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no Tô no Senado, que você ajuda muito o nosso trabalho. E também, se estiver precisando de material de estudo, esse vídeo conta com o apoio do Gran Cursos, o cursinho de concursos que mais aprova concursados no Brasil, uma equipe de professores qualificada. E a missão, o objetivo do Gran Cursos é mudar a vida das pessoas por meio da educação e da tecnologia. Se você quer mudar de vida, você já sabe o que fazer. Eu vou deixar o contato e o link com desconto exclusivo do Tô no Senado na descrição desse vídeo. Agora, vou apresentar aqui nosso convidado de hoje, que é o Gustavo, concursado do Senado. Parabéns, Gustavo, aprovado no último concurso para analista legislativo na área de administração. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Gustavo, então começa contando para a galera. Eu já falei aqui um spoiler, uma curiosidade sobre a tua trajetória. Começa contando um pouco da tua origem. Você é da onde você é, qual que é a sua formação acadêmica e como surgiram os concursos públicos na sua vida. Pois é, eu vou ser sincero, eu não queria ser servidor público. Eu sou filho de um liberal, né, arquiteto, meu pai, e de uma servidora pública, e eu sempre fiquei mais interessado pela história do meu pai, enfim, né? E aí, nisso, eu sempre planejei a minha vida para não ser servidor público e sempre quis trabalhar na aviação, né? E então eu prestei engenharia mecânica em Campinas, passei e me formei, trabalhei em São Paulo, trabalhei em companhia aérea, trabalhei na área automotiva, né? Presenciei 2 fusões, né? Uma na automotiva e outra na aviação comercial. E eu vi assim, muita instabilidade, né? A iniciativa privada ela é caracterizada por muita instabilidade. E nessa experiência eu comecei a mudar, né, a minha concepção de vida, né? A minha ideia do que eu queria ser e tal. E aí em 2014, quando eu estava no Rio de Janeiro trabalhando num táxi aéreo de helicópteros, eu decidi voltar para Brasília e ser servidor público. O meu objetivo era a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Em 2016 teve o concurso, eu fui para o curso de formação, mas a chamada última prova da ESAF, né? Não fomos chamados, né? Só foram chamados as 18 vagas, ninguém mais foi chamado, cadastro de reserva. E nisso eu tinha uma reserva de contingência, só que a reserva de contingência foi acabando, porque eu estava previsto ali entrar no concurso da ANAC, não entrei, né? Então, o que eu faço agora? Aí eu fui fazer o Uber, né? Fiquei 2 anos fazendo Uber, 16, 17, 2 anos e meio. E foi muito interessante, assim, além de me manter, né, financeiramente, eu aprendi demais, né, porque você fazendo Uber, você conversa com várias pessoas, então eu conversei com muitos servidores públicos, né, com técnicas de estudos diversas, e isso para mim foi muito importante para eu chegar até aqui, onde eu estou hoje. Muito bacana. E aí os teus primeiros passos, você comentou, primeiro eu visava mais a iniciativa privada, depois eu pensei, vou aqui estudar para a ANAC, que tem a ver com a aviação, que era um sonho teu, né? E aí como que foi assim esse processo de estudo para a ANAC e depois para os demais concursos que você prestou? Você que estava na iniciativa privada, para entrar no mundo dos concursos. Como que era a tua fonte de estudo? Vou me inscrever no cursinho tal, vou fazer videoaulas, vou para a lei seca. E como você organizou esse teu tempo de estudo antes de começar no Uber? Depois a gente vai falar da fase do Uber, que você falou uma curiosidade muito boa sobre as bibliotecas aqui de Brasília. Isso. Mas bem nos primórdios, como que você se organizava? Quando eu comecei, eu cometi um erro, que foi não me informar adequadamente com pessoas especializadas quais seriam os métodos. Então eu comprei um cursinho e comecei a ler letra seca e trabalhar muito na lei.
com o tempo, eu fui aprendendo, e é isso que eu acho que é muito importante, a questão da insistência no estudo, né? Porque você tem uma curva de aprendizado, você sabe, e cada prova é um aprendizado, né? Teve concursos que eu não fui fazer, eu me arrependi muito, não estava preparado, mas não interessa. A prova é um enorme aprendizado, né? Porque aquela simulação de você estar ali é fundamental, né? E aí, com o tempo, eu fui migrando, fui estudando muito via, que é o estudo ativo, que eu chamo, que é via questões, né? E também comecei a fazer curso de redação, porque é fundamental hoje, né? Você realizar uma boa redação é a diferença entre você estar entre as vagas ou não, né? Muita gente, Gustavo, não lida bem com a frustração de uma reprovação. Você falou que fez mais concursos, outras provas você nem chegou a fazer, mas você tinha esse objetivo, assim como muita gente teve no último concurso do Senado. Poxa, o meu sonho é o Senado. Mas existem outros grandes concursos de alto nível e por isso que a gente está aqui no Tô no Senado, para inspirar você, concurseiro, a mudar de vida por meio de um concurso de alto nível. E não é só o do Senado. Como que foi para ti lidar com essa frustração do concurso, que era o dos teus sonhos, da ANAC, né? Para depois seguir até outro bom concurso, não diria nem bom, diria excelente, que é o do Senado Federal. Foi frustrante. Foi frustrante porque havia né, a agência reguladora e nos cursos de formações era sempre, assim, pelo histórico, se chamava, né, chamava-se mais, né, chamava-se o cadastro de reserva, né, o pessoal ia para o curso de formação, chamava, inclusive no concurso anterior da ANAC, fizeram um novo curso de formação para chamar mais, né, candidatos e tudo mais. Isso para mim foi um baque, né? Mas com o tempo é aquela questão de você tem que digerir a frustração, dar a volta por cima, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. Porque a minha experiência, por exemplo, eu demorei 10 anos desde o dia em que eu decidi ser servidor público, né? Para ir entrar no Senado, que é, sem dúvida, assim, eu nem imaginava, né? É um concurso, assim, é uma instituição brilhante, a meu ver, né? Então, assim, esses 10 anos foram anos, assim, de insistência, de, sabe, bate aqui cabeça, erra aqui, acerta ali, erra aqui, acerta ali, e faz parte, né? É um processo de passos pequenos e firmes ali na melhoria contínua do dia a dia de você ser aprovado. Eu entendo assim, sabe? Fora essa aprovação na ANAC, no cadastro de reserva, teve mais alguma que você possa citar? Como é que foi esse? Eu fui aprovado também no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, executivo ao qual eu estava lá e fiquei 5 anos, né? E também cheguei perto da BIM, mas teve uma redaçãozinha ali que não deu muito certo. Mas é muito interessante porque quando eu fui chamado para o concurso do Senado, foi via e-mail. Eu não estava acompanhando grupos, né? E nem eu nem o Adriano, né? O Adriano, o colega nosso no Senado, que ele se deu conta de que ele tinha sido aprovado quando recebeu o e-mail, ou seja, já para posse. Por quê? Porque dada essa experiência da ANAC, para mim ficou, ou eu passo entre as vagas, ou eu esqueço o concurso e continuo estudando, né? Ao mesmo tempo que isso me evitou com que eu tivesse a ansiedade, né? A ansiedade com certeza. Vai chamar, e tal, aquela ansiedade que todos os nossos colegas passaram, e eu continuei estudando, mas, por exemplo, eu ia prestar o CNU, por exemplo, né? Tinha feito a inscrição do CNU. Então, assim, isso eu vejo que foi outro erro da minha parte, que é interessante para o candidato, pesquisar, por exemplo, o histórico daquele concurso, né? Por exemplo, se eu tivesse estudado melhor a questão do Senado, é bem provável que eu já estava no grupo e, né, já estava bem mais tranquilo, só esperando o dia da chamada, da tão esperado e-mail, né? Mas é isso. O que, se for pegar como base o penúltimo concurso, que foi o meu, não faz muito sentido, né? Porque no meu tinha 20 ou 30 vagas, foram chamados até os 70 e poucos, salvo engano. E no seu tinha, sei lá, 2 vagas no edital, né?
no último concurso do Senado, 2 vagas no edital, e o quanto eu recebi no canal, eu tô no Senado e tal, no antigo eu no Senado, de perguntas, Sérgio, você acha que vão chamar quantos? Eu falei, olha, né, é uma incógnita. E no fim chamaram vários e continuam chamando, né? Então até fugiu da curva isso aí, ou estrategicamente colocaram poucas vagas no edital. Você falou em estudo ativo, questões e tal. Como que você dividiu o tempo entre teoria e questões? Essa é uma boa pergunta. Quando eu já tinha algum conhecimento da matéria, eu fazia questões para manter, né, a curva do esquecimento longe ali. Tá? Então eram bastante questões, e as questões que eu errava, eu voltava para a teoria, né, fazia aquela engenharia reversa. Né? Mas, em geral, se eu tinha se eu tinha um conhecimento amplo da matéria, era mais questões. Né? E um conhecimento menor da matéria, era mais teoria, mas também balanceado com questão. Porque a questão e a teoria, eu vejo que tem que trabalhar as duas juntas. Né? A questão, ela checa o seu conhecimento. A teoria, ela aprofunda. Né? Então, eu acho que trabalhando as duas juntas ali... Agora, pegar o tempo ali... eu acho que era meio a meio. Meio a meio, você considerava o equilíbrio ideal. Sim. Bacana. E aí você chegava a fazer revisões de alguns resumos? Como que era, assim, essa questão da... Como você tratava a teoria? A teoria por exemplo, nessa questão, por exemplo, se eu tinha um conhecimento mais, né, já mais desenvolvido naquela disciplina, era resumo. Né? Eu trabalhava muito a questão do resumo. Mas se eu não, por exemplo, eu já estudei direito penal, por exemplo, para mim, nunca tinha conhecimento, nunca estudei para direito penal. Foi muito interessante. Então ali era teoria, depois inicial, resumo e questão. É claro que as questões era aquela porcentagem de erros absurda, mas a porcentagem de erros absurda ela é um ótimo indicador, né? Para você continuar voltando na teoria, né? Sim. Aconteceu comigo no TCU, por exemplo. Eu estava estudando para o Senado, aí saiu o edital do TCU e tinha lá penal, civil. Eu pensei, bom, não estou fazendo nada mesmo. E aí tinha um baita de um concurso. Deixei pausado o estudo para o Senado e estudei o do TCU. E aí tive que estudar um pouquinho de penal, civil e aquela dificuldade de uma matéria nova, né? Mas faz parte. Desde que você tenha que estudar ela. Sempre digo que tem concursos que, vai cair um pouquinho aqui de economia, de direito penal, e não é eliminatório. Então, dependendo do teu nível de estudo, você pode até ignorar ela. Você pode falar, estrategicamente eu não vou perder tempo com isso, porque ela não vai me eliminar e não serão tantas questões. Então, tem que fazer essa análise do edital, né? Agora, muito concurseiro que deve estar nos assistindo agora, pode pensar assim, eu sou da área de exatas ou eu sou da área de humanas e tem determinada disciplina que não entra na minha cabeça. A famosa pedra no sapato, né? Qual que era a tua principal dificuldade, teu principal obstáculo em termos de disciplina e como tu superou isso? Minha pior disciplina, pasme, é português. Português. E ainda passou na prova da FGV. Superação. Exato, mas assim, olha que interessante. Na da Câmara, olha, eu prestei Câmara, porque né, eu não tinha, né, a esperança de ser chamado para o Senado. Por exemplo, fui eliminado em português. Por quê? Porque eu cometi o erro de, eu já sei. Entende? A questão, a curva do esquecimento é para tudo na vida. A gente estuda isso hoje, daqui uma semana decaiu o conhecimento, daqui um mês você muito provavelmente esqueceu aquele conteúdo. Então manter, né, ali o reforço, né, o reforço do conhecimento é fundamental. E isso, português para mim era uma questão mesmo. Por exemplo, no caso do CESP, da CESP-Sebrasp, eu me adequo melhor à prova, entendeu? Por exemplo, no caso da ESAF também. Agora, da FGV é uma questão, de fato, é um problema. E como você superou isso? Você pensou, poxa, preciso trocar de fonte de estudos, de repente uma gramática XYZ, um professor de outro cursinho, outro professor. Como que você superou? Objeto. Sérgio, orientado ao objeto, questões. Questões. Porque aí eu vejo assim que
é como a banca pergunta. Uhum. Qual é né, a peculiaridade da banca? Uhum. Por exemplo, a ESAF, ela era uma prova muito cansativa, porque ela era de 5 opções, né, objetiva, e 5 opções bem extensas. Né? A FGV ela já é mais tranquila nisso aí. Então, o candidato, eu vejo que ele tem que se preparar para a prova, levando em conta o pragmatismo da prova, a realidade da prova. Né? Por exemplo, você tem que entender que aquela prova é cansativa. Né? Então, eu vou adotar uma estratégia. Aquela prova é mais, né, mais tranquila em questão de ser, né, menos extenuante. Por exemplo, ao meu ver, é o caso do CESP-SEBRASP, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar bem certo se você vai, né, colocar certo ou errado ali. Né? Sim, sim. A gente estava falando sobre a sua época de profissional de carro de aplicativo, né? E aí você falava que às vezes trocava ideia com os passageiros e eram servidores, e aí já trocava ideia, e isso te motivava de certa forma, te dava algum insight, né? E a gente estava falando antes de começar aqui a gravação que também o concurseiro, às vezes, ele tá numa fase que está meio fragilizado emocional, ele precisa renovar a motivação. Como você lidava com a motivação? Como renovar a motivação do concurseiro? Eu acho que é um dia de cada vez, né? Conversando com as pessoas, por exemplo, o Uber, para mim, né? O aplicativo, né? Ele me ajudou muito essa questão. Eu estudei em várias bibliotecas, eu conheci muitos servidores que passaram nos concursos, então conversando com o pessoal mostrando a realidade, tudo. Quando você vê que você não está sozinho, tem muitas pessoas que já passaram por isso e tudo, e eu vi né, a experiência das outras pessoas, te traz um conforto no sentido de que muito provavelmente a importância é você continuar seguindo, né? Mantenha-se firme naquele rumo, né? E assim, converse com as pessoas, eu acho, né? Procure, por exemplo, estou no Senado, né? Procure, né, orientações. Eu acho que isso é fundamental para manter a motivação, certamente. Muita gente, galera, tô no Senado, como eu na minha época, quando eu estudei para o Senado e para outros concursos, costumava me motivar muito com fóruns e concursos na época que tinham a área do como fui aprovado. E aí eu tirava um tempinho da minha rotina e lia lá, como que o cara foi aprovado na Receita, no TCU, no Senado. E aí eu me motivava com aquilo. E por isso que esse projeto do Tô no Senado existe, em forma de vídeo, para você ver a pessoa e ela chegou lá. E como ela fez para chegar lá? Então, muito obrigado pelas mensagens que todos escrevem pro Tô no Senado nos comentários. Comentem aqui, porque realmente é uma forma de medir que a gente está fazendo valer a pena esse trabalho aqui, de motivar e inspirar vocês, concurseiros, concurseiras, a alcançarem o sucesso, né? E nessa caminhada renovarem a motivação. Gustavo, no caminho para o Senado Federal, você estava lá, trabalhando um belo dia, e aí veio o edital do Senado. Qual que foi a tua postura, a tua atitude, depois que saiu o edital da prova do Senado Federal? Você mudou alguma coisa na rotina? Aumentou a carga horária? Tirou férias? Enfim, você falou que já estava em outro órgão antes, né? Sim. O que foi, como foi a sua reta final pós-edital do Senado? A reta final foi, de fato, bem intensa. Bem intensa, porque aí, novamente, é tentar conter a curva de esquecimento ao máximo. Né? É reforçar, né, tudo que foi estudado antes para a gente, né, recuperar aquele conhecimento adquirido, tá? Para na hora da prova tá fresco ali, né? Então, de fato, eu fiz bastante exercício e foquei em resumos. Foi isso. Né? Basicamente, o estudo ativo e essa recuperação do conhecimento adquirido. Assim. E era domingo a domingo? Ou você costumava, não, domingo eu vou tirar para mim aqui, para curtir? Ou como que era a rotina? Na última semana intensa, um dia antes,
relaxa. Uhum. Respira, se acalma, vai descontrair, enfim. Esse foi o meu método, assim, né? E, de fato, deu certo, assim, porque foi uma das provas que eu mais me saí bem, assim, né? Foi a do Senado Federal. E no dia da prova, você lembra como que foi a emoção no meio da prova? Pô, essas questões são absurdas, ou caramba, tá mais fácil do que eu imaginei. Como que foi o dia da sua prova, do concurso que ia mudar aí a sua realidade? Eu saí da prova confiante, assim, porque grande parte das perguntas, eu senti que eu estava dominando o assunto. Eu dominava o assunto, né? Então, assim, o reforço, todo esse tempo, né, retomando as disciplinas, estudando novamente, tudo surtiu efeito, né? Eu saí confiante da prova. No dia eu acordei de forma tranquila, tomei um bom café da manhã, também, né, me acalmei e fui fazer a prova. Assim, num sentimento de dever cumprido, sabe? Aquela coisa assim, estudei e tal, vou respirar agora e vou fazer. Você falou que passou entre os excedentes, né? A maioria da galera, afinal eram 2 vagas e chamaram muitos. Como que foi para ti? Você falou que não estava acompanhando, não estava em grupos. Como que foi receber esse e-mail, né? É o e-mail, bilhete da Mega Sena, né? Eu lembro quando eu recebi o e-mail convocando para posse, apresentar documentos e tal. Para quem está estudando e está esperando o tal e-mail dos sonhos, convocando para posse, como que foi esse dia para você? Você lembra onde você estava? Lembro. Eu estava na minha mesa do IFAM, trabalhando, e aí eu recebi o e-mail. Aí eu olhei assim, falei, trote. Aí eu peguei o domínio, falei, senado.leg.br. Ué, estranho. Aí eu falei, não, calma aí, deixa eu ver o DOU lá, né? Aí eu vi o DOU. Meu nome tava lá. Eu falei, não, deve ser uma errata. Não é possível. Não é possível. Aí eu passei em 86º. 37º é um grande amigo nosso, o Rafael Chad, né? E aí eu falei, Um abraço para o Chad, está convidado aqui para estar no Senado. E aí eu peguei o nome do... Eu falei, uai, gente, mas não é possível. Aí eu peguei o nome do Chad também, que eu também tinha sido chamado, né? Logo após eu falei, uai. Aí caiu a ficha, né? E aí eu falei, aí parei, fui caminhar, respirar e tal, porque foi uma coisa assim inacreditável, né? Assim, eu tava focado no CNU já, né? Então, assim, foi um susto, mas olha, susto bom, viu? E como que é lá no Senado para você? Onde você trabalha, em qual área você está? E como você vê a qualidade de vida no trabalho de um órgão, dos órgãos de elite da administração pública? Hoje eu tô no Núcleo de Apoio à Inovação do Senado, o NAINOVA. Enquanto eu estava trabalhando na empresária, eu tinha um escritório de projetos que eu achei, assim, fundamental, ter um escritório de projetos. Nunca tinha trabalhado em um local que tem um núcleo de inovação. E eu estou, assim, impressionado o quão é importante as instituições públicas, né, enfim, não só públicas, mas privadas também, né, mas aqui a gente está focando no público, de ter esse núcleo exatamente para tentar... o Nainova é um núcleo de apoio, então ele não é um laboratório. Então ele apoia as unidades do Senado a, enfim, propor melhorias, né, nos seus processos, ou, por exemplo, teve em 2023 o desafio de inovação, que teve duas alas, né, um desenvolvimento de um jogo com foco público-alvo prioritário alunos do ensino fundamental e médio, e outra um desenvolvimento de aplicações, né, em TI, que visavam melhorias nos processos das unidades, por exemplo. Isso é fundamental para estimular, né, a melhoria dos processos da casa, ou pensar de uma forma diferente para resolver os problemas, né. Eu tô, assim, eu tirei eu tirei 2 bilhetes premiados. Um foi passar no Senado, o outro foi, né, entrar no Núcleo de Apoio à Inovação, assim, porque é um local, assim, sensacional, colegas de trabalho maravilhosos, brilhantes,
E eu vejo a importância do núcleo para as outras unidades, porque as unidades, assim, elas sentem, né, a importância, assim, sentem o valor que as soluções, né, em conjunto, né, porque a gente apoia, né, novamente falando, a gente apoia as soluções, porque quem cria as soluções, quem cria as melhorias são as próprias unidades. A gente apenas facilita para que as unidades de negócio, elas encontrem as suas soluções para os seus problemas, entendeu? Ah, que legal. E todas as áreas podem demandar? Como que uma área lá demanda? Hoje a gente tá subordinado à DIREG, né? A Diretoria Executiva de Gestão, né? do Márcio Tranquetti. E então, assim, esse processo, assim, ele isso aí depois já é interessante você cortar, assim, porque esse processo, assim, muitas vezes é o Tancredi que filtra, entendeu? Mas muitas vezes também pode se procurar diretamente ao Henrique Porat, que é o gestor do núcleo, entendeu? Legal. Vou dar a dica pro meu chefe, procurar eles. Eu acho muito bacana, vale a pena. Parece ser muito interessante esse setor e parece que você é um cara criativo, né? Para terem te escolhido para esse núcleo. Bacana. Agora, Gustavo, desculpa, você ia falar. Não, é interessante porque teve uma colega que falou, é perfil, né? Eu, sinceramente, Sérgio, eu discordo. Eu acho que todo mundo é criativo. Todas as pessoas são criativas. Tem um termo, que é uma frase de uma professora, esqueci o nome dela, tá no meu LinkedIn, enfim, que ela fala que a inteligência artificial ela não está nos substituindo. Nós que estávamos antes no lugar dela com ações repetitivas e mecânicas. Então, assim, nós, né, temos uma habilidade inata de sobreviver e criar, né, nós, seres humanos, de um modo geral. Então, assim, eu não acredito nessa questão, assim, enfim, eu acho que, assim, todos nós temos a habilidade, a competência de ser criativo, de propor soluções, sabe? Enfim, é uma opinião pessoal minha, assim. Legal, Gustavo. Mas eu acho que o porquê, eu acho que como eu trabalhei na aviação, trabalhei na automotiva, aí a minha primeira experiência no setor público foi no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, que é a nossa memória viva, né? A cultura. Eu acho que toda essa experiência, né, diversa, eu acho que facilitou de alguma forma para eu ganhar esse bilhete premiado. E Gustavo, agora para quem está nos assistindo e precisa desse apoio emocional, motivacional, como eu falei antes, deixa um recado final para a galera que está nos assistindo, um recado para quem está se esforçando, estudou horas aí, está começando a semana agora e vai mês e mês e edital na praça, e eu quero tal órgão, quero Tribunal de Contas, eu quero o próximo do Senado, próximo da Câmara. Que recado você dá para concurseiro ou para o concurseiro que está na luta agora e um dia já foi o nosso lugar, né? E hoje a gente está no Senado. O que falar para essas pessoas? Eu falo persistência e humildade, assim. Eu acho que persistir, continuar no dia a dia ali, né? Enfim, considerando assim, todas as peculiaridades, todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia, eu acho que é interessante persistir e ter humildade para reconhecer, né, mudanças de rumo, né, mudanças de estudo, assim, de técnicas de estudo. Eu acho que isso é sempre válido, né, e, acima de tudo, persista que você vai conseguir. Muito obrigado, Gustavo, pela participação aqui no Tô no Senado. Sérgio, eu que agradeço e parabéns pelo programa, muito bacana, parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado você, concurseira, concurseiro, que assiste aqui o Tô no Senado, dá essa audiência pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilha também com seus amigos e inscreva-se no canal, que você ajuda muito o nosso trabalho. Eu sempre falo que não existe uma fórmula dos sonhos, uma fórmula perfeita para você passar no concurso. Aqui no Tô no Senado você vai ver diferentes metodologias, mas uma fórmula perfeita é orientação, que é o que a gente dá aqui, direcionamento, né, força de vontade e bons materiais. Tendo isso, você vai conquistar os seus sonhos, seja no serviço público ou seja em qualquer outra área.
ok? E precisando de material de qualidade, já sabe, né? Esse vídeo e esse canal conta com o apoio e a parceria do Gran Cursos. Lá você pode escolher por cursos, por concursos, por disciplina, diferentes professores da mesma disciplina e são os professores feras no ramo do concurso público. Então, se você quer mudar de vida, vou deixar o link aqui com desconto exclusivo do Tô no Senado com o Gran Cursos para você acessar materiais de estudo e seguir firme até a sua aprovação. Um abraço e até o próximo.